pessoal, bem-vindo à Essen Virtual. Nós somos a Devir Brasil. Aqui quem fala é o Nuno, eu trabalho na Devir, sou divulgador cultural. E hoje eu vim falar para vocês sobre o Devir Escolas. O que é o Devir Escolas? Devir Escolas é um programa da Devir, que foi criado pelo falecido Douglas Quinta Reis, onde a Devir leva jogos de tabuleiro para as escolas. É uma porta de entrada para quem não conhece jogos de tabuleiro, conhecer o hobby, mas ao mesmo tempo o programa é mais profundo, onde se trabalham habilidades e competências ligadas ao BNCC e também do Howard Gardner, com jogos de tabuleiro da Devir. A Devir tem um catálogo gigantesco de jogos, mas nós não usamos todos os jogos no Devir Escolas, tá? São alguns jogos usados no Devir Escolas, eles são selecionados por uma equipe, eu faço parte da equipe que seleciona os jogos também. Então eles têm um estudo de quais habilidades eles trabalham, quais são as competências, se ele se encaixa na educação, se o tempo de duração dele se encaixa numa hora-aula, como ele vai ser usado, quais são as disciplinas que ele trabalha também. Então não são todos os nossos jogos que são usados. Grande parte deles fica de fora, mas nós temos até uma grande gama de jogos que entra no Devir Escolas, né? Por exemplo, como Carcassonne, que nós temos um campeonato mundial, né? E também a versão nacional brasileiro, e que aqui no Brasil também participam as escolas, tá? Então as escolas participam do campeonato também, com direito a participar da final como jogadores, né, que se foram colocados fora das escolas, né? Então eles competem com jogadores normais, mas também competem em um circuito interno, né? Só pelas escolas, tem uma premiação das escolas, já está há 4 anos. Então os jogos são selecionados, eles têm um fundo e um estudo, tá? Não são só porque eles são divertidos, mas porque realmente eles têm a contribuir com a educação. Como é o formato do Devir Escolas? Na prática, nós vamos levar os jogos fisicamente para as escolas, para jogar com os professores e com os alunos. Como isso funciona na prática? Nós visitamos a escola, ou a escola chega até nós, não importa assim como é a primeira abordagem, mas nós temos um contato com a escola e começamos a entender assim como funciona no número de alunos, número de professores, qual o interesse e qual a intenção da escola com jogos de tabuleiro. Então a gente faz uma palestra para os professores, tá? Para os professores entenderem um pouco o que são jogos de tabuleiro, por que eles seriam usados na educação. Nós fornecemos os estudos que eu falei para vocês também e damos assim uma mini palestra, né? Assim, no porquê do uso do jogo na educação, quais os benefícios e apresentamos um pouco assim do acervo que existe para o professor, né? O próximo passo seria jogar com os alunos, com esses professores acompanhando para eles sentirem o efeito na prática nos alunos, tá? Então eu tenho uma equipe de monitores que vão visitar as escolas também e que vão na prática ensinar os jogos aos alunos, aos professores também, né? E no dia, no caso que a gente vai jogar com os alunos, chamado dia de jogo, os monitores vão estar o dia inteiro na escola, com as cópias de jogos suficientes para uma classe toda, independente do tamanho dela, selecionados para a faixa etária, né, para a área de ensino, e eles vão estar disponíveis para a escola o dia todo, para botar esse programa em prática. Basicamente o que nós fazemos, assim, o mais constante é isso, é levar os jogos de tabuleiro para a escola, entrando primeiro pelo corpo docente, para eles entenderem a importância e o porquê de usar jogos na educação. Meu nome é Roberto, eu trabalho na Devir também, na Devir Escolas. Sou divulgador cultural, mas mais voltado para a parte de monitoria. Trabalho diretamente nas escolas com as crianças, com professores, ensinando os jogos, a dinâmica toda do evento que a gente faz nas escolas, né? Que nós costumamos chamar de dia de jogo, no qual a gente apresenta os jogos específicos para as crianças, dependendo da faixa etária, dependendo do que a escola está precisando.
A escola às vezes tem crianças muito imperativas, tem crianças muito ligadas, e a gente leva jogos mais cooperativos, né, para deixar elas mais na parte de parar de competir uma com as outras e mais cooperar uma com as outras. A gente costuma fazer também instituições de ensino superiores. A gente já fez algumas palestras e jogos, dia de jogos em faculdades como FMU e na USP. Nós também conseguimos agir infantil, né? Trabalhamos com as crianças do infantil até o ensino médio. Temos um trabalho específico com as crianças do infantil. Nossos jogos eles trabalham mais assim para as crianças do infantil. São jogos mais, acho que a gente aborda mais e consegue, como é que eu posso dizer, ter um retorno maior com as crianças do infantil, que é quando está a base da criação. É quando a gente consegue fazer com que os jogos elas conseguem ter um amor pelos jogos, né? Não só pela diversão, mas entender que o jogo em si vai ajudar elas a socializar, vai ajudar elas a ter outros tipos de capacidades e competências, que é o que a gente quer atingir, né? O objetivo dos eventos nas escolas. O Brasil é um país de proporções quase continentais, né? Isso, a princípio, é um certo problema, porque a gente acaba não tendo o alcance que a gente gostaria, né? Mas, apesar disso, nós trabalhamos com vários estados do Brasil, né? Por exemplo, nós temos, assim, iniciativas no Rio Grande do Sul, né? Vanessa, inclusive, está lá, grande parceira nossa. Temos iniciativas no Rio de Janeiro também, São Paulo, Minas, temos algumas coisas no Nordeste. E estamos criando, né, assim, mais condições para o Dever Escola chegar em mais estados, né? Esse ano, com a pandemia, nós tivemos um problema de expansão, que assim que as coisas voltarem ao normal, se regularizarem, nós vamos voltar com o plano de expansão de novo, que são 8 estados aqui no Brasil. E nós não trabalhamos só com o ensino privado, pelo contrário, praticamente metade das coisas que nós fazemos são com o ensino público, tá? Nossos eventos, eles são gratuitos, eles são eventos de divulgação, tá? São eventos de introdução ao jogo, de fomento ao hobby. Então, nós não cobramos nosso evento, nós temos muitas limitações por um certo lado, só temos 2 equipes, né? E aqui em São Paulo tem mais de 7.000 escolas, né? Então a gente não consegue dar conta. Mas nós estamos sempre abertos a propostas e a ser contatados, apesar de nós não conseguirmos contatar muita gente pela limitação de pessoal, né? Na rua. Nós estamos aqui abertos e assim, gosto de dizer que nós não recusamos nenhuma proposta, né? O problema é que nós temos são datas, mas eles acabam se encaixando, né? Se encaixando na necessidade da escola e na questão de quando nós conseguimos fazer pelo volume, né? O nosso evento, Dia do Jogo, em sala de aula, ele consiste num tempo de uma aula de 45 minutos. Na maioria das vezes vamos trocando de sala, né? Mas tem escolas que preferem que a gente fique em um canto específico, ou uma biblioteca, ou uma sala específica, e os alunos, né, as turmas vêm pra gente. A gente usa 45 minutos, que é uma aula, então sempre vai usar jogos que consigam atender esse tempo, que a gente consiga explicar esses jogos rápido, no máximo uns 5 minutos, e o restante da aula seja só o jogo. E enquanto isso, enquanto as crianças estão jogando, depois de explicar e tudo, ficam os monitores na mesa, acompanhando para tirar dúvidas, né? Enquanto, na maioria das vezes, eu ou então outra pessoa pode ficar também com os professores, auxiliando, mostrando o que está sendo trabalhado, o que as crianças estão aprendendo, o que as crianças não estão fazendo que elas iam fazer se não tivessem jogos ali. É muito difícil você ver uma criança quando joga no tabuleiro mexendo no celular ou com conversas aleatórias. Elas sempre ficam focadas no que elas têm que fazer, né? Tem crianças, claro, que já chegam com cara feia e não quererem jogar e achar que é só mais um jogo, que é só mais uma coisa, que é só mais um evento para perder a aula, né? E na maioria das vezes elas falam, a gente não quer jogar, tudo bem, a gente fala para a criança se ela não quiser jogar, a gente não obriga,
mas depois de um tempo, ela vendo o resto dos amigos participar da atividade, elas pedem para entrar, né? E a gente com certeza deixa elas entrarem, deixa elas realmente participarem para ver que aquilo que ela pensou que não fosse nada demais é realmente algo muito legal, algo que é um tempo muito bom que ela vai passar com os amigos, e mesmo assim ela está aprendendo alguma coisa, ela não está só se divertindo, ela não está só jogando, né? Aquela atividade está trabalhando alguma competência ou alguma aptidão da criança. A gente, como eu falei antes, a gente usa o tempo de 45 minutos, né? Que é o tempo de aula normal aqui do Brasil, no estado de São Paulo também. E nem sempre a gente consegue com que o jogo dure os 45 minutos. Então, às vezes, algum jogo pode terminar em 20 minutos, 25 minutos. A gente troca as crianças, os grupos, né? Começa outra rodada. O importante é eles interagirem. No final, a gente sempre pede o feedback, se eles gostaram, o que eles aprenderam, o que o professor achou, se o professor quer mais. E a maioria das vezes, os professores mesmo chegam com a gente e querem levar o evento, né? Querem levar o dia de jogo para outra instituição que eles dão aula, né? Às vezes eles dão aula de manhã numa instituição e de tarde em outra, então eles querem levar para outra escola. E assim, o boca a boca, a gente vai conseguindo cada vez mais trabalhar com outras escolas que não conhecemos. E como já foi dito, a gente trabalha muito com escola particular, mas também a gente trabalha bastante com escolas do governo também. Já fez muita periferia, escolas da periferia, a gente já fez muitas fábricas de culturas, né? E ao mesmo tempo também já fizemos muitas escolas de padrão internacional, né? Dentro do estado de São Paulo. Então nós conseguimos trabalhar com todos os níveis de crianças, claro que se adaptando a cada nível que a gente vai estar trabalhando, né? Tendo uma linguagem mais pessoal, uma linguagem mais certa com cada criança, para poder elas conseguirem absorver e entender o jogo da forma que é para ser entendido. Eu acredito que para a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo, elas estejam familiarizadas com os jogos de tabuleiro, né? Pelo menos os básicos, né? Conhecem um pouco desse mundo, né? Que não é tão moderno, né? Mas que estourou nos últimos anos. Mas por incrível que pareça, nas escolas isso é muito diferente. Aqui a realidade no Brasil, ela não é essa. A grande maioria dos alunos, eu digo 99% dos alunos e dos professores que nós trabalhamos aqui no Brasil não conhecem jogos. Nós fazemos uma pergunta, né, de quem já jogou um jogo de tabuleiro e pouquíssimos levantam as mãos, né, nas salas, né, dos alunos. E quando você diz que não pode ser do triunvirato, né, eu quero dizer, não pode ser Banco Imobiliário, Ordem, Jogo da Vida, a maioria das crianças abaixam a mão, né? Então, elas realmente não conhecem jogos modernos. E te digo mais, né? A maioria nunca jogou um jogo cooperativo. Não consegue imaginar que existia uma possibilidade de um jogo ser cooperativo e todos jogarem pelo mesmo objetivo. Inclusive, eles me perguntam várias vezes se o tabuleiro leva pilhas, né? Quem vai jogar pelo tabuleiro. Então, eles acabam descobrindo essas coisas na prática e acham fantástico, né? Esse mundo que se abre. Eu gosto de dizer isso, tá? É uma particularidade da Devir, mas os nossos jogos, a grande maioria deles, eles têm uma particularidade que é quebrar o paradigma do que é um jogo na cabeça de uma pessoa, tá? Uma pessoa que não conhece jogos de tabuleiro, acredita numa questão da sorte, da inevitabilidade, que quando uma pessoa joga um jogo da Devir, por exemplo, um Carcassonne, um Ilha Proibida, um Fantasma Blitz, isso quebra totalmente o paradigma do que tem na cabeça dela, do que é jogo de tabuleiro, de como isso funciona. Ela entende que o jogo de tabuleiro é uma coisa diferente do que ela pensava até agora, não é uma coisa que requer sorte, ou que a sorte influencie, tem a ver com suas decisões. Então é uma coisa muito fantástica, e isso é gratificante demais no nosso trabalho, na educação, que é mostrar para as pessoas que os jogos têm muitas qualidades, muitos benefícios, né? Além da parte social, né, da interação social, do respeito de regras, eles também trabalham outras competências e habilidades. Então, o jogo de tabuleiro ele é uma ferramenta que se encaixa perfeitamente na educação. Tá? Ele é um jeito lúdico de se aprender, um jeito lúdico de se ensinar também, no caso do professor. E assim,
um evento, quando você tá fazendo uma coisa na prática, você se aprende com muito mais facilidade do que uma coisa na teoria. Então o jogo de tabuleiro, ele nada mais é do que uma ação prática de alguma coisa, né? Dizem que o jogo de tabuleiro é uma simulação da vida real, e eu concordo bastante. Então, tomada de decisões, ter calma, tudo isso vem com os jogos de tabuleiro, né? Então, os jogos de tabuleiro, eles têm um valor incrível assim, para a nossa vida e para a educação também. Mais uma vez, meu nome é Roberto, eu sou divulgador cultural também na Devir, trabalho diretamente no Devir Escolas, na parte de monitoramento. Eu entrei no Devir há quase 3 anos atrás, né, 2 anos e uns pouquinho, e eu vim do Amazonas, vim de Manaus. Quando eu estava em Manaus eu tinha pouco contato com o jogo de tabuleiro. Creio que de tabuleiro, que eu entendi de tabuleiro era, como já foi falado, o Triunvirato, que era jogo da vida, Banco Imobiliário, Oz, e não dava muita atenção para jogos de tabuleiro, né? Quando eu cheguei em São Paulo, com o tempo comecei a trabalhar com a Devir mais na parte de monitoramento, fazendo freelancers, e eu fui me acostumando a gostar muito de jogos, fui aprendendo, fui conhecendo esse mundo que, quando a gente entra nesse mundo, a gente não tem noção do tamanho que ele é, né? A gente só tem na nossa imagem de cabeça que temos só 3, 4 jogos de tabuleiro e jogos funcionam desse jeito, são jogos de trilha, jogou dado, andou trilhas, coisa do tipo. Quando a gente entra nesse mundo e tem noção do tamanho que é de tantos jogos, é impossível não se apaixonar, é impossível não virar um hobbyista, né? Então hoje em dia eu sou apaixonado por jogos de tabuleiro, eu jogo jogos de tabuleiro, compro maioria de jogos de tabuleiros, jogo com amigos meus, tento, fora o trabalho, eu tento sim divulgar mais jogos de tabuleiro, levo para aniversários, para churrascos e qualquer tipo de festa onde a gente consiga jogar, né? E creio que hoje em dia eu vivo em jogos de tabuleiro, me divirto bastante além de trabalhar. Quando eu vou nas escolas a gente se diverte muito, às vezes eu me divirto mais com as crianças, né? Porque eu creio que a gente só consegue entender e gostar de uma coisa realmente quando a gente ensina ela, né? Ela faz mais efeito na gente, né? Então, para alguém que não tinha muito contato e hoje em dia está no meio e hoje em dia é alguém que entende de jogos de tabuleiro, eu creio que isso só tem a crescer mais, né? Ainda mais aqui dentro do Brasil, onde poucas pessoas conhecem, e quando a gente abre essa porta é muito difícil alguém sair sem não se apaixonar. Nós falamos bastante aqui do dia de jogo, porque ele é um dos eventos que nós mais fazemos, né? E é jogar com os alunos, então a gente gosta muito, né? Nós pessoalmente nos divertimos, é uma coisa extremamente prazerosa. Mas nós fazemos vários outros tipos de eventos também, né? E um dos eventos assim muito legais na escola, né? Nas escolas é o Dia dos Pais, tá? O Dia das Mães, o Dia dos Pais, né? Eles são muito legais porque eles nos dão a oportunidade de mostrar o jogo de tabuleiro para as famílias, tá? E é muito interessante, né? Porque no fundo é onde a gente também quer chegar, né? A gente quer chegar nas famílias, a gente quer transformar isso num hábito que eles tenham de jogar em família, jogar em casa. Então é uma coisa muito legal, tá? Mostrar para as famílias e depois encontrar as famílias novamente nos eventos e elas nos contarem que entraram para o hobby, que adquiriram jogos, que adquiriram o hábito de jogar, sabe? É muito satisfatório para nós que trabalhamos com isso, poder apresentar os jogos para as famílias, né? E depois ver o resultado prático disso e ouvir eles nos contando os relatos, né? Então é uma coisa muito fantástica. Eu gostaria de falar uma coisa também para os educadores que estão assistindo a gente. Se você é professor, né, educador, não importa onde você trabalha na educação, e se você tem vontade de trabalhar com jogos na sua instituição, fala com a gente, tá? Manda um e-mail pra gente no escolas@devir.com.br. Mas tem uma coisa mais importante ainda do que isso. Mostra jogo dentro da escola, mostra jogo para a diretoria, mostra jogo para a coordenadoria, para os seus colegas de trabalho, para o corpo docente. Porque assim funciona com a gente também. Sempre me perguntam como eu entro nas escolas, como a Devir entra nas escolas. Ela entra
quando ela tem a oportunidade de jogar com os professores, jogar com os coordenadores. Porque, como eu falei agora há pouco, isso quebra o paradigma, mostra as vantagens do jogo, as qualidades que o jogo pode ter, assim, as benesses do jogo no dia a dia. Então, o conselho que eu dou para todos os educadores é que tentem quebrar essa barreira, tá? É mais fácil quebrar essa barreira com estudos, que eu vou mostrar para vocês agora, e você apresenta isso na escola. Então nós temos no nosso site para você baixar esse PDF, é gratuito, tá? E para você poder apresentar um estudo mais aprofundado na escola, para vocês poderem trabalhar com jogos lá e ter um fundamento mais acadêmico. Então, como eu estava falando para vocês, eu trouxe aqui os estudos, tá? Esses aqui são os estudos, eu estou mostrando eles fisicamente para vocês, mas como eu disse, eles são PDFs gratuitos para baixar no site do Devir Escolas, tá? Se você entrar no site da Devir, www.devir.com.br, tem lá já uma aba Escolas para você clicar, mas se você também colocar no www.devir.com.br/escolas, vai cair diretamente no nosso site, tá? E o e-mail é escolas@devir.com.br, também vai chegar para nós. Esse estudo, ele é um estudo mais nacional, porque ele é sobre o BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é uma coisa que desde esse ano é obrigatória nas escolas, tá? Então a gente linka os jogos ao BNCC, e quais das competências cada jogo trabalha. A gente tem uma tabela aqui no final que mostra a área do conhecimento e as competências que cada jogo trabalha. Esse é o estudo que eu havia falado, né, que foi feito na Espanha pela Núria. Aliás, grande abraço para a Núria. Esse estudo abre muitas portas para a gente, porque ele é uma coisa mais acadêmica, falando sobre os benefícios do jogo, a importância de jogar, por que usar na educação. Então é que eu acho que todo mundo que tem interesse nos jogos de educação deveria baixar também, tá? Convido todos vocês a entrar no nosso site da Devir, no Escolas, e baixar gratuitamente nossos jogos, nossos estudos. Inclusive tem também jogos print and play, tá? Tem mais material também para vocês baixarem gratuitamente. Queria aproveitar esse assunto e falar sobre o programa de apoio ao educador. Nós na Devir sempre reconhecemos o trabalho do professor, do educador, e a gente criou um programa no final de 2018, chamado Programa de Apoio ao Educador, onde nós cadastramos o educador e temos uma condição especial para ele adquirir jogos para o trabalho dele e para os estudos, tá? Cadastramos o professor, a instituição onde ele leciona, e também disponibilizamos material de novidades, e cada vez sai um estudo novo nós disponibilizamos para eles também, links de matérias. Então todos estão convidados a participar também do nosso programa de apoio educador. É só mandar um e-mail para escolas@devir.com.br. Eu gostaria também de esclarecer que o programa Devir Escolas, ele não é uma metodologia, tá? Ele é apenas um direcionamento, onde nós mostramos para o corpo docente, para a escola, para os professores, para os alunos, para todos os integrantes da escola, a importância do jogo na educação, do jogo de tabuleiro. Na educação no sentido mais amplo, tá? Dentro e fora da escola, tá? Onde o jogo ajuda no processo de crescimento como indivíduo. Como o nosso trabalho vai fazer 5 anos agora em dezembro, nós começamos em dezembro, né, de 2015, nós conseguimos um alcance muito grande assim, de alunos, né? Nós temos assim, um censo de anotar cada escola que nós vamos e quantos alunos em média nós fazemos em cada escola, e nós chegamos no ano passado no número de 100 mil alunos alcançados com jogos de tabuleiro. Eu gosto muito de divulgar esse número, tá? Porque ele é um número oficial que nós temos que passar aqui dentro da Devir mensalmente, e a gente acaba alcançando esse número de alunos, porque a gente faz um monte de escolas com mais de 1.000 alunos, né? Então acabam somando isso com os nossos eventos, e eu fico muito feliz de fazer parte da divulgação do hobby. Eu me sinto muito assim divulgando o hobby por chegar para pessoas que não jogam, tá? Eu acho que nós do hobby temos esse dever. Eu acho muito relevante, né, nós divulgarmos o hobby dentro do próprio hobby,
Mas eu acho que o mais importante é a gente expandir o hobby para fora, entendeu? E que ele vire um hábito e não um hobby, né? Vire um hábito da população, como em muitos países europeus, né? E que o jogo de tabuleiro faça parte do dia a dia, né? Faça parte dos finais de semana, das famílias, dos grupos, né? Como ele foi há uns anos atrás. Então, nossa missão é um pouco maior do que apenas levar para a educação. Na verdade, nossa missão é difundir o jogo como cultura, o jogo de tabuleiro como cultura. E é uma ideia que a gente vende, mas é uma ideia que nós já compramos. Todos nós que trabalhamos no Devir Escolas, nós gostamos de verdade, nós jogamos diversos jogos, né? Nossa vida gira muito em torno dos jogos, então a gente acredita no que a gente está trabalhando. Bom, eu queria primeiramente aqui, na verdade, finalmente, agradecer a todas as pessoas que trabalham com jogos na educação no mundo todo. E em especial para as pessoas que trabalham com jogos na educação aqui no Brasil, nas escolas. Queria dar um abraço especial para todos os meus amigos e os participantes do magistério, todos os professores que tomaram essa causa, que foram em frente com o uso do jogo na educação. Eu sei o quanto foi difícil, o quanto pioneiros vocês são, mas graças a vocês que nós estamos aqui e para vocês que nós estamos aqui. Então eu queria agradecer demais a todas as pessoas que fazem a mesma coisa que nós, que acreditam no jogo, que vendem essa ideia, que despendem o seu tempo e o seu conhecimento para evoluir o hobby dentro e fora da educação. E convidar todos vocês a fazer parte desse universo, fazer parte do Devir Escolas e fazer parte desse mundo dos jogos de tabuleiro na educação. Agradeço a participação de todos vocês. Muito obrigado.